noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez em um outro episódio do nosso podcast. Agora é o nosso quarto episódio oficial. Minha gente. Eu deixei para trazer uma dupla dinâmica aqui, não só de amigas, mas de pessoas que eu admiro muito o trabalho, principalmente. E eu preciso, inclusive, entrar na onda desse trabalho para me organizar um pouco. E aí a gente vai conversar hoje à noite com duas pessoas que estão aí fazendo a organização da vida financeira da galera. Tá, mas o que vida financeira tem a ver com o sentido da vida? Você já vai entender. Meu nome é Leandro Salles, sou psicanalista, psicoterapeuta, e para você que não me conhece, aqui é o canal Viva com Sentido, e eu tenho certeza que nós vamos ter aqui um bate-papo maravilhoso. Vou apresentar elas que estão aqui, que exploram a saúde financeira e ajudam a pessoa... exploram, fazem as pessoas tomarem a vergonha na cara para se organizar, entender como que a falta de controle financeiro gera ansiedade em nós e estresse e afasta a gente de uma vida significativa, e também elas apresentam para as pessoas estratégias e práticas para organizar as finanças de uma forma alinhada aos valores e aos objetivos de vida. Ele apresentou a gente muito melhor do que nós mesmos. Tá bom? Muito bem. Tá aqui Bárbara, Lorelai. E aí elas fazem parte do Lobas Group. Falei certo? Falou. Nossa, falasse de um jeito tão chique. Group. Lobas Group. Então a gente vai ter esse bate-papo maravilhoso com elas. Vou deixar com que elas se apresentem agora. Meninas, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado por terem vindo de tão longe para estarmos aqui juntos. Das distantes terras da Além. Das distantes terras do Vale Blumenauense. A Bárbara ainda não se habituou, que agora ela é blumenauense, tá? Blumenauense. As distantes terras blumenauenses. Não, semana passada eu estava aqui com o Sidney. E eu mandei em Dayal também. Não, porque em Dayal eu falei... Pera. Calma. Opa! Não, gente, foram 30 anos morando na City, né? Pois Não dá. Não dá, né, cara? Tá vendo? É por isso que eu não falo assim, não, porque eu sou paulista, é por isso. Tá no sangue. É verdade, hein? Eu compreendo agora. E aí, meninas, se apresentem, falem como que surgiu esse Lobas Group, como que vocês se conheceram, conte pra mim aí como é que foi essa questão de vocês estruturarem, entrarem nesse propósito de vida tão bacana, tão incrível, que é ajudar as pessoas a estruturarem as suas vidas financeiras, porque é um desafio, viu? Pedra, papel, tesoura. Quem vai falar primeiro? Vai lá! Lorelai começa, depois a Bárbara vai. Eu acho que é assim, os mais velhos primeiro. Então, boa noite, pessoal. Ela ia me bater. Boa noite para vocês que estão aqui assistindo a gente ao vivaço. A gente acha que é a primeira vez que a gente participa de um podcast ao vivo. Então, da nossa forma aqui, a gente já sabe que vai ter erros, risadas e afins, mas... Meu nome é Lorelai Quinsan, sou paulista, morei em Indaial desde 2018 e agora eu sou Blumenau praticamente desde 2025. Eu moro em Blumenau. Toda vez a gente fala. Vamos lá. E, na verdade, a gente já está trabalhando com educação financeira há alguns anos. Eu, desde 2018, quando vim para cá, descobri que as pessoas não faziam o que eu fazia. Então, por exemplo, eu só consegui fazer isso, de fazer essa transição de vir de São Paulo para cá, porque eu tinha uma reserva financeira a ponto de poder pedir demissão da minha empresa, deixar a família, deixar tudo e vir para cá arriscar a vida. Então, quando eu descobri que as pessoas não faziam o que eu fazia, que elas não tinham a oportunidade de... se eu quiser tentar alguma coisa nova, eu não posso por conta de limitações financeiras, foi quando eu comecei a ensinar tudo isso. Poxa, que legal. E aí, Bárbara, contigo, como é que foi? Então, eu tenho 32 anos, solteira. Meu Deus do céu. O meu Cinder Não, vai lá. Não. Bom, eu comecei a trabalhar com isso há 9 anos, 8 a 9 anos, eu já não lembro mais exatamente a data. Mas foi com esse propósito, porque assim, não veio de casa a minha educação financeira, ao contrário da Lorelai, que já veio de uma educação de casa. No meu caso, não veio de casa, veio da minha cabeça, da minha mãe também um pouco. Que legal, se ela estiver assistindo, ela me mata. Pois é, um grande abraço para a mãe, para o pai da Bárbara, pessoas maravilhosas. Olha, me convidem para uma pizza que eu topo. Aí, ó, já convidaram uma vez, hein? Verdade. Então, assim, desde o meu primeiro emprego, eu comecei a guardar um valor, até que chegou um momento que eu estava estressada com a empresa que eu trabalhava. Já faziam 9 anos que eu trabalhava nessa empresa. Comecei muito nova, né, a trabalhar lá. E eu não queria mais, não via sentido na vida. Isso não foi nem combinado, tá, gente? É verdade, eu não via sentido mais em acordar, ir para esse trabalho,
todo dia e estudar o que eu tava estudando, nananana. Aí eu fui pro intercâmbio, voltei. E aí fiquei mais desacorçoada ainda, porque a gente vê certas realidades e não pensem que lá fora a gente é tudo mil maravilhas, porque não é. O Brasil é muito bom também, né? E aí, qual país que você morou? Irlanda. Irlanda, Em entendi. Dublin. Pessoal da Irlanda, se estiver me vendo. Ai, saudade. Mas saudade mais, assim, das conexões e tudo mais. E aí, até que eu decidi que eu ia fazer letras. Por essa vocês não esperavam. Letras? Até eu. Letras. Oi? Não sabia. assim, ó, ela ia fazer letras e a minha formação, biologia. Tudo a O ver. que vocês estão fazendo Aqui, falando de de finanças. suas loucas? E nesse que eu tava já cadastrada, não é... Como é que é? Matriculada em letras, eu decidi dar um curso de educação financeira, que eu tinha lido um livro ali do Gustavo Cerbasi, minha formação também puxava para isso. E desse curso veio o primeiro cliente, outro cliente, até que em poucos meses eu desisti de letras e fui realmente me especializar na parte da educação financeira, porque fazia muito sentido para minha vida, e gente, também isso aqui não é combinado, tô falando da cabeça mesmo, fazia muito sentido para minha vida ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Porque como a Lorelai, as pessoas perguntavam para ela, como é que você fez, o que você fez, as pessoas, eu também via que ao meu redor, as pessoas não conseguiam ter uma certa qualidade de vida, lazer, saúde ou algo assim, mas tinham salários bons. Não é que elas ganhavam, porque tem gente que ganha pouco mesmo, a gente vai falar mais pra frente aí, né? Mas pessoas que tinham bons ganhos e realmente não estavam conseguindo lidar com isso. E nisso é que eu comecei a minha profissão. E estamos aí até hoje, depois no meio do caminho encontrei a Lorelai, ela me encontrou. E a gente resolveu crescer a nossa empresa através de se tornar sócias, né, uma da outra. Legal, gente, que bacana isso. E como vocês estão falando, é uma coisa que eu tenho sempre trazido aqui, eu acho que o sentido da nossa vida, quando a gente vivencia, experiencia ele, naquilo que nós fazemos, é claro que essa questão do sentido da vida é uma coisa muito ampla, mas quando a gente pega essa esfera da vida profissional e a gente consegue se sentir realizado com aquilo que a gente faz, indo de encontro à necessidade de uma outra pessoa, é algo que é maravilhoso, né? Então, assim, hoje, por que eu vejo que essa profissão que eu exerço me faz sentido? E eu não comecei assim, né? Por que isso faz sentido para mim? Porque simplesmente a gente consegue ver que as outras pessoas conseguem melhorar com aquilo que a gente está trazendo, de soluções que a gente aprendeu, e na grande maioria das vezes a gente colocou até em prática isso na vida da gente, né? Para que as outras pessoas pudessem experienciar essa melhora como a gente experienciou, né? A pergunta que eu faço para vocês hoje, muitas pessoas veem o dinheiro assim como um tabu, um problema, né? A administração financeira pode ser coisa terrível por conta disso, porque a pessoa ela acha que ela não é digna do dinheiro, que ela não tem... Ah, meu Deus, porque dinheiro é um problema, porque eu aprendi isso e aquilo. Como é que a gente faz, gente? Como é que administrar as nossas finanças pode se tornar uma ferramenta para a gente ter uma vida mais plena? Pode falar aqui pertinho. Vamos lá. Essa parte justamente é a expertise da Lorelai. Legal. Então, vamos por partes. Na verdade, sim, você falando ali um pouquinho da parte do sentido da vida e tudo mais, eu lembrei que quando eu vim pra cá, eu não vim com a menor intenção de empreender, de qualquer forma. Ele pediu só pra falar um pouquinho mais alto. Vamos falar mais alto, perto do microfone. Boa! Então, assim, eu não vim com a intenção de empreender, mas eu sempre fui muito de... tá tendo um cursinho, eu vou fazer, tá tendo uma aulinha ao vivo, eu vou fazer. E eu lembro que, bem na época que eu já estava trabalhando aqui, eu entrei na área comercial, e Indaial era um ovo, né? Imagina. Então todo mundo olha pra sua cara e fala, tá, mas você não é daqui, mas você veio como, não sei o quê. E eu tava passando por umas aulas do Conapro, e eles falavam assim, preste atenção aos sinais que a vida te dá, porque muitas vezes você tem expertise, tem coisas que as outras pessoas precisam e querem pagar por isso, e você que não está querendo receber. Exato. E daí, bem nesse período, foi quando as pessoas começaram a me questionar. Tá, mas como é que você fez isso? Mas como é que não sei o que? Eu falei, gente, como assim vocês não fazem o que eu faço? Então, essa coisa de prestar atenção aos sinais, que daí vem lá da parte de neurociência, que assim, depois que eu comecei a empreender e ensinar isso, eu falei, gente, mas eu estou ensinando a minha vida. Não tá certo também, porque a minha vida é diferente da vida dos outros. E daí, quando eu cheguei no meu primeiro cliente, que era diferente de mim, que estava ali endividado, alguma coisa assim, eu falei, eu não posso simplesmente falar, eu não vou te atender, porque eu não sei. Eu vou ter que aprender. Então, eu corri atrás de um cursinho e tudo mais para poder ajudar essa pessoa, para poder
entregar isso. E quando eu tive o primeiro resultado, onde uma pessoa simplesmente conseguiu sair da dívida porque ela teve uma estratégia, porque ela estava olhando para o problema sem saber que existia solução. Quando eu vi que teve aquele primeiro resultado, tipo assim, cara, o dinheiro não é mais um problema na minha vida, porque eu não dependo mais de dinheiro de terceiros para eu sair do meu enrosco. Eu consegui entender que eu, com a minha capacidade, com as minhas habilidades, posso fazer dinheiro, além do salário, do que eu recebo como CLT, e isso fez eu sair do endividamento. Então, aquele primeiro resultado foi quando eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E daí vem essa parte que você perguntou. Então, assim, como que a pessoa entende que administrar as finanças vai te dar um norte? Principalmente entendendo que se você não olhar para o problema, você não consegue ver para onde você tem que ir. E segundo, que às vezes você não sabe quais habilidades você tem para que você possa sair daquele caos financeiro também. Perfeito. Eu quero adicionar algo nessa resposta, né? Porque, assim, um dos grandes diferenciais, e a gente não está aqui para fazer jabá da gente, mas também, né? Mas um dos grandes diferenciais do nosso trabalho é justamente trabalhar a gente tem 4 pilares: a organização financeira, hábitos de comportamento, investimento e planejamento. Beleza. Mas esse pilar dos hábitos de comportamento é um grande diferencial hoje. Por quê? Porque a gente vai justamente na crença que a pessoa tem. Então, na primeira conversa, que a gente chama de reunião zero, né? Porque ela é zero porque ela é gratuita e porque é para entender, tipo, quem é você. Até porque na reunião zero, muitas vezes a gente pode entender também se o cliente já está no momento de passar pela educação financeira ou não. Ou se ele precisa passar por terapia. Primeiro, acontece essa troca, né? Quando ele precisar passar por terapia... Mas é claro, a gente indica muito. Às vezes, talvez ele não falou que a gente indicou. Mas aí, naquele momento, naquela primeira conversa, às vezes a pessoa solta umas frases assim: eu não consigo comprar nada se eu não tiver um boleto. Entendi. Eu não consigo guardar dinheiro, eu tenho que ter uma previdência privada porque eu não consigo guardar dinheiro. Não, mas já me falaram que investimento é só terreno. Ou, na minha casa, os meus pais nunca tiveram dinheiro porque ter dinheiro é feio, é errado. Essas frases que a pessoa vai soltando ali, a gente já começa a ver aonde a gente vai ter que trabalhar com aquela pessoa. Entendi. Em contrapartida, que tem outras que nessa primeira conversa, elas já são, tipo assim, não, eu quero ficar rico mesmo. Mas mesmo ela já tendo essa proatividade de querer correr atrás de um dinheiro, mas, gente, sempre por qualidade de vida, não dinheiro pelo dinheiro, né? Mesmo assim, tem outros hábitos e comportamentos que provavelmente a gente vai ter que trabalhar. Entendi. Então, quando a gente olha para o financeiro, e eu digo isso porque a gente conhece outras empresas que vendem a educação financeira só na parte técnica. Na parte do entradas, saídas, não sei o quê, nananana. Corta taxa, analisei, beleza. E não é isso, né? Não é só isso. A mesma coisa de uma dieta. Se você tiver que... vai fazer dieta. Cara, pra mim não faz sentido. Agora, você vai reaprender a ter hábitos alimentares. Você vai tentar entender o que está acontecendo com você, com essa estrutura de pensamento sua com relação à alimentação. Eu acho que é uma outra pegada, né? Eu acho que é sobre isso. E, por exemplo, você também entender sobre o futuro do que isso vai te causar. Exemplo, a dieta, por exemplo, até exercício físico. Vamos comparar isso com o futuro financeiro. Sim. Mas eu sei que eu vi o que aconteceu com os meus avós e precisarem de cuidadores e tudo mais, às vezes numa época muito anterior ao que seria necessário. Entendi. Se tivesse feito um acompanhamento, talvez de academia, isso, aquilo, tudo mais, não teria. Não teria. Então, na minha cabeça eu quero fazer isso hoje porque no futuro eu não quero que ninguém fique limpando a minha bunda. Ponto. Isso, entende? eu acho isso. Então, não é assim, eu sei que eu não gosto às vezes de ir na academia, eu sei que eu não gosto de comer verdura, mas se eu não fizer isso agora, frente, né? é lá na frente. Então, assim, não é o que eu vou fazer agora. Agora eu tô feliz não indo, mas ir lá, entende? Vou pra academia amanhã, prometo. E tem um ponto, né? Eu falando no lugar de fala de gordinha, eu posso. Muitas pessoas falam, só ir no nutricionista. Se fosse assim, tava todo mundo beltíssimo, magro e tudo assim mais. Que funciona. Eu já fui várias vezes e a minha dificuldade de alimentação... A mesma coisa é na terapia. Não adianta, a terapia ela não resolve o problema de ninguém. A terapia ajuda a pessoa a entender quais são suas questões e resolver os seus problemas. Aí a pergunta tá disposto a pagar o preço? Exatamente. Aliás, né, a gente é do time terapeutizado. A gente é do time Terapia Vida. Então... Olha, gostei que isso tem a ver com um novo projeto que em breve vou lançar. Vou dar um spoiler aqui, se chama Terapeutizando a Vida. Depois eu conto pra vocês sobre isso. A gente nem sabia.
Minha gente. A telepatia tá acontecendo aqui. Tá acontecendo. Mas eu entendo vocês, gente. É muito importante a gente olhar para isso. Porque eu vejo, assim, as pessoas... Vamos lá, vamos colocar por mim, né? A gente acaba se limitando tanto porque você tem uma vida... Como a Bárbara falou, como você trouxe aqui, Lorelai, a gente tem uma vida financeira... você ganha bem. Eu acho que existe uma questão muito diferente. Assim, eu ouvi até um amigo meu falando isso para mim, de financeiro e econômico. Tem uma diferença nisso, muito grande, né? Então, assim, poxa, às vezes a gente tem ali um bom ganho, você tem um retorno muito legal do seu trabalho, mas você... Cadê o desfrute daquilo? Tá indo para onde? Só para dívida. E por que eu não consigo sair disso? Né? Então, assim, vocês acham que talvez esse emaranhado que as pessoas entram é algo que também acaba levando as pessoas para esse processo de ansiedade, de angústia, e elas acabam usando, inclusive, a compulsividade, o dinheiro, por conta disso? Como é que é isso no dia a dia de vocês? O que vocês enxergam? Vai tu primeiro. Eu vou até falar que isso não é uma coisa da nossa cabeça e só da nossa experiência. Existem estudos. Os Estados Unidos é ruim muita coisa, mas muita coisa boa deles são os estudos que acontecem nas universidades de lá, né? E tem vários estudos comprovando que problemas financeiros ou geram ansiedade e depressão, ou a ansiedade e depressão gera problemas financeiros vice-versa. E também acaba acarretando nos outros espectros da vida, como o relacionamento. Perfeito. Então, hoje no Brasil, a maior causa de separação e divórcio... Primeiro lugar, financeiro. Né? Não é mais a traição, que já foi a traição, né, conjugal, não é mais. Seja por financeiro, a separação financeira, seja por a traição financeira, que é o quê? O outro não sabe quanto você ganha, ou se sabe, vocês não têm uma boa gerência, seja por proibir o outro de gastar alguma coisa, tipo assim, só um trabalha, então eu vou cercear o seu direito de ter alguma coisa, uma liberdade, assim. Seja por N motivos, né? Ou de esconder patrimônio também. Caramba, gente. De botar no nome de outra pessoa e é seu, e assim, a pessoa descobre. São vários os motivos. Não, ou ainda tem aquela coisa de, a gente tá aqui, daí eu sou o provedor da família, então agora você está vinculado a mim financeiramente, então você é obrigado a estar comigo porque você não tem capacidade financeira de sobrevivência. Gente, que loucura Também isso, tem né? E isso acontece com homens e mulheres. Sim. Não é só, assim, apesar de o público masculino ser estatisticamente o que mais utiliza o dinheiro para prender mulheres no relacionamento, a gente conhece casos de homens que estão em relacionamentos, porque a pessoa vai fazendo o quê? Ela faz o seguinte, olha, acabamos de pagar essa casa, vamos comprar outra? Vamos para outro imóvel? Vamos comprar um carro novo? Vamos não sei o quê? E ele vai te endividando, como você é o provedor, né? Ou você é o que mais ganha, enfim. Mesmo que a outra pessoa trabalhe, para que a pessoa fique contigo. Aí a pessoa, claro que isso é uma prisão também psicológica, especialmente, mas usando o financeiro como arma. Minha gente, eu digo pra você, aí vamos lá, uma pessoa que tá dentro de um rolo desse, que sentido que tem a vida de uma pessoa assim? Então, e nesse momento a gente ainda tá falando de pessoas que estão ali, vamos lá, as pessoas estão ali, estão ganhando dinheiro e estão fazendo compromissos financeiros futuros para se manterem envolvidas, beleza. Mas e quando essas pessoas já estão endividadas e a outra, ou ela mesma, precisa de dinheiro de terceiros para fazer isso? Então, assim, hoje em dia, principalmente, o que a gente vê é que as pessoas, apesar de parecer que tem muita gente ruim no mundo, mas as pessoas, elas ainda são muito idôneas com relação à palavra. Por exemplo, fui lá e peguei um crédito, ou eu usei cheque especial, alguma coisa, eu quero pagar. E daí eu não quero ficar devendo porque eu vou deixar meu nome sujo. Então, assim, aqui eu vou falar a minha famosa frase: não é o nome sujo, é o nome protegido de você mesmo continuar fazendo merda com o teu nome. Exatamente isso. Entende? Então, muitas vezes a pessoa vai lá e paga um cartão de crédito com um cheque especial, e daí do cheque especial pega ou paga um cartão com outro cartão, porque ela não quer que isso aconteça. Então, assim, o bolo do endividamento vai acontecendo cada vez mais, principalmente pelo fato da gente ter uma liberação de crédito desmedida, porque quem tem que saber quanto eu posso ter de crédito sou eu. É claro que as instituições financeiras vão querer que você pegue mais crédito, porque para elas é bom. O programa encerrou, gente. Tomei um tapa na cara tão grande.
grande abraço. Eu quero responder. Me sinto uma pessoa idônea, obrigada por ter falado sobre isso. Eu sou idônea, eu quero pagar. Gente, eu quero. Eu quero pagar. Pra você que tá me assistindo, devo eu não nego, pago quando eu puder. A pessoa que acabou de falar, cadê o Pix? Thiago, todo mundo sabe que você pediu o Pix. A gente soube. Thiago, se você tá Vou assistindo, soltar bota o... Já que nós Tá estamos Tá falando Cláudio de agora. financeiro, é isso aqui que eu recebo, ó. Tá vendo aqui? Gente, Espera aí. escuta isso. Vamos lá. Cadê o negócio aqui? O áudio aqui. Tá, o Aqui, Thiago ó. vai ficar maluco. Cadê meu Pix? Cadê o meu Pix? Eu acho que se fosse um tema hoje, pra botar no título Cadê o meu Pix? E voltando, gente, é muito Vamos gostoso lá. gravar ao vivo, né? É. Gravar ao vivo. Mas voltando à pergunta até que tu fez de ansiedade e depressão, essas pessoas, com certeza, elas vão perdendo o sentido da vida, né? No sentido de que, dentro de um relacionamento, para começar, se isso acontece, já não é um relacionamento funcional. Então, ela tá num relacionamento disfuncional e, às vezes, se enfia mais ainda no trabalho para poder tanto pagar essas coisas como fugir do relacionamento. Ali entra a falta de cuidado com o corpo, com a mente e ansiedade, depressão. A pessoa não dorme. A gente, enfim, conhece pessoas assim. A gente vê que a pessoa não descansa, que a pessoa não dorme, porque ela não tem essa paz. Entendi. E pessoas que, como a gente tem também o nosso podcast, o podcast com uma cliente nossa... Jéssica. Não, Jussara. Jussara. Que ela justamente é uma pessoa que estava muito endividada, muito, muito, muito mesmo. Ela Uhum. fala lá, não lembro se ela fala números, mas ela fala lá no podcast sobre isso. E justamente como ela foi perdendo o sono e tudo mais, e e a ansiedade, o dia a dia, e cada vez se sentindo com menos vontade de fazer as coisas, porque ela tinha uma dívida que aos olhos dela já parecia impagável. E na verdade o que aconteceu Então, ela vai eram desistindo. 40 anos tentando fazer dar certo de uma forma sem estratégia. E a gente, em 2 anos praticamente, conseguiu fazer com que ela entendesse quais eram os sabotadores, o que ela estava fazendo de errado, como fazer certo. Existe uma forma de pegar aquele endividamento e fazer uma estratégia de quitação? Existe. Então, assim, a gente sabe que existe legislação hoje ao lado da pessoa que está endividada. Só que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento disso e vão perguntar para quem? Para o gerente do banco. E ele só vai renegociar a tua dívida. Vamos passar que as minhas Passa. dívidas aqui estão aqui. O que eu faço? Então, Fala ali pra mim. quando isso chega, né? Quando chega esse desafio assim na vida de vocês, que a pessoa apresenta para vocês isso, olhando assim para esse lado humano das pessoas, o que vocês percebem que mais as pessoas querem? Ou seja, o que está por trás dessa sede de eu quero pagar minhas dívidas? Eu acho que... Vamos lá. Dá licença que eu falo baixo. Eu não preciso de microfone. Na verdade, assim, quando a gente falou de missão, visão e valores, que a gente até montou nosso site e tudo mais, eu coloco como primeiro valor que a gente tem o não julgamento. Entendi. Primeiro porque a história de cada um é individual e não me importa o que você fez até agora, me importa o quanto você está disposto a mudar. Então eu acho que esse primeiro ponto, principalmente quem indica a gente que já passou pelo nosso trabalho, é literalmente isso, é tipo a pessoa chega lá com muito medo de se expor por achar que a gente vai falar assim, você não devia ter feito isso. Meu, o que você fez, entende? Não tem vamos conserto, fazer não é de olhar novo. o passado e ficar remoendo ele. Exatamente, a gente precisa entender o que a pessoa fez para saber como chegou lá, mas eu acho que a principal dor que a gente consegue sanar de início é falar para a pessoa, não tem problema o que você fez, existe solução. A gente fala só não dá solução para a morte, o resto a gente dá um jeito. Então, acho que o principal ponto que as pessoas olham pra gente e falam assim, obrigado por ter feito isso, é não ter julgado ela pelo que ela fez. Porque a família julga, o marido julga, os colegas de trabalho julgam. Por exemplo, por que você não tá comprando o biscoitinho que passaram aqui que toda semana você compra? Cara, porque eu não quero fim, eu não tenho que te dar satisfação de nada, entende? Então, quando a gente começa a trabalhar os sabotadores, quando a gente começa a mostrar para as pessoas que elas podem colocar limites e se eu colocar um limite e a pessoa ficar do meu lado, é a pessoa certa. Se eu colocar limite e a pessoa for embora, vai com Deus, que bom que você foi. Então, assim, a gente vai colocando esses pontos e as pessoas vão vendo que ela começa a ter até um círculo social diferente. Porque às vezes ela estava cercada de pessoas que faziam ela se meter em cada vez mais endividamento. Entendi. Vai tu. Não? Pode. Então vamos lá, já que eu posso ir, vou para a próxima pergunta. Porque assim, o que a Lorelai falou de fato faz muito sentido, né? Até porque, assim, Bárbara, tu percebe, né? Vamos
olhar aqui para essa questão que foi falada para vocês, tu percebe assim que o ciclo social que nós estamos inseridos influencia nesse processo? Nossa! Bom, eu quero falar do nosso curso. Parece que eu tô aqui para fazer jabá, mas não é. Nosso curso... Não, pode falar. Tem Eu vários... achei que eu era comercial. Sou eu. Não, mentira, ela. Tem várias aulas do nosso curso que a gente fala e repete, referente ao círculo social. Porque tu perguntou o que está por trás também, né? Desses problemas todos e afins. A autorresponsabilidade é o primeiro lugar. Saber que você é responsável. Certo. Mas o círculo social, ele faz toda a diferença. E uma das primeiras coisas de pessoas que passaram pelo nosso curso ou pela nossa a gente tá falando de consultoria... amigos, famílias, de tudo. Amigo, família e especialmente uma coisa que hoje está na palma da nossa mão, chamada celular. O que acontece? O seu amigo, amigos e afins, eles vão ter influência sobre você quando você está com eles ou está conversando com eles, né? Ou a forma como eles pensam e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. A família é uma influência mais da raiz. Porque você foi criado ali e muitas pessoas... Bom, tu é constelador, né? Sim. Então, as pessoas, elas têm muito que elas têm que respeitar o pai e a mãe. A fidelidade familiar. Ai, não, se eu não pagar... a minha mãe pediu R$1.000, eu não vou pedir de volta, porque é minha mãe. Entendi. E dentro de certas funcionalidades do relacionamento humano, a gente sabe que não é bem assim. Claro. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, então assim, a família, ela é um círculo social mais de raiz, que vai te trazer uma crença mais difícil de mudar por tradição. Certo. Os amigos é mais por aquela questão do status social, muitas vezes, que você quer mostrar, tipo uma pessoa que já teve muito dinheiro que agora tá meio lascada. Como é que ela vai mostrar para os outros que ela não pode ir naquele restaurante, que ela não pode ir naquela festa, que ela não pode... Tá muito relacionado a isso, dependendo dos amigos que ela tem. E que eu sempre digo aqui no programa, e eu falo e repito também, a necessidade de aceitação das pessoas é o que mais afunda as pessoas em todas as esferas da vida. Muito. Porque você, para ser aceito, você para ser inserido, para estar ali, você faz de tudo. Né? Então, poxa, eu estou num ciclo social, vamos supor, às vezes eu tenho casos, né, de pessoas que já passaram pela prática clínica que, eu já fui casada, tenho um status social X e eu não posso sair desse status social. Só que a pessoa não tinha o mesmo rendimento, ela não tinha a mesma quantia em dinheiro, era uma outra realidade de vida, mas a pessoa continuava naquele status, porque ela precisava manter essa aparência para as outras pessoas não pensarem que assim, agora você não tem ninguém, você é uma pobre lascada. Cara, que loucura isso, né? Que não era, e aí que não era por ela, né? Era pelo dinheiro dela. Pelo dinheiro, exatamente. E daí é o caso da... Tá muito engraçado. E daí é o caso do autoconhecimento, porque a pergunta é, isso que você está mostrando está te fazendo feliz? Porque muitas vezes a pessoa está ali mostrando uma coisa que na verdade não é nada do que ela quer. Então assim, às vezes eu pergunto para os meus clientes, né? Beleza, o que você gosta de fazer? Eu não sei. Então, Gravíssimo como isso. que você vai saber, por exemplo, eu vou cortar lazer, mas o seu lazer nem é o que você gosta. Às vezes você está gastando dinheiro com um monte de coisa que nem te satisfaz. Entende? Então, quando você fala assim, o que você gosta de fazer? A pessoa fica... Mas se perguntar o que ela não gosta, ela sabe. Mas o que ela gosta, ela não sabe. Então, como que você vai criar estratégia para ter qualidade de vida e fazer o que você gosta de ser feliz se você não sabe o que você gosta? E aí, deixa eu voltar na questão do círculo social do celular, que foi uma das coisas que eu falei, né? O que mais influencia as pessoas hoje em dia, além da família e amigos, é a rede social, onde ela tá ali passando, né? Você também deve usar patrocinado, a gente também usa, para levar o nosso trabalho. Só que muitas vezes o que acontece? Ela tem no celular dela, uma das coisas que eu não tenho há anos já é notificação no celular. Ela tem, por exemplo, eu tenho no meu celular Mercado Livre, Shopee, essas coisas, para quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou até lá. Quando você tem notificação de todas essas lojinhas virtuais, então, muita gente não tem isso bloqueado. Ela recebe ali, semana da promoção, não sei o quê. Promoção de cadeira, a pessoa nem precisa de cadeira, mas ela abre, ela vai, ela olha. Tem até pessoas que tem lá um carrinho cheio de coisas que ela não precisa. Sabe o que eu aprendi? Uma estratégia que eu fiz, você falou do carrinho cheio de coisas. É uma coisa que eu achei muito interessante, que eu aprendi num curso também, numa formação de neurociências. O cara falou assim, olha, faça o carrinho dos desejos. Faça o teu carrinho dos desejos. O que é isso? Tu
gostou de alguma coisa? E joga no carrinho, ou você faz um grupinho, joga no grupinho e deixa ali. Depois de 7 dias você vai ver de novo, vai consultar e ver se você tem aquele mesmo desejo de comprar aquilo ali, se você precisava daquilo. Perfeito. 99% das coisas eu não precisava e não... Eu falei, aí você pensa, você não age pelo teu impulso, pelo teu instinto, né? Porque a gente tem essa reação instintiva nossa. Perfeito. Né? Então você acaba agindo de uma outra maneira. Eu falei, cara, interessante, eu evitei de comprar muita coisa. Isso é uma estratégia que a gente utiliza, inclusive, Legal. mas a notificação... Ela te gera um gatilho que é importante você mesmo se proteger. Mas antes só de tu entrar no teu... Não, entra no teu parênteses, vai. Meu parênteses tem mais uma técnica que você pode fazer para, assim, dificulte as coisas que você tem compulsão. Exemplo, eu quando era mais nova, antes de eu fazer terapia e tudo mais... Isso com sucrilho. Quando eu era mais nova, difícil a minha isso, compulsão era com comida. Então, assim, eu ia, almoçava, mas eu voltava e eu queria comer de novo. Eu já estava satisfeita, mas eu queria comer, entende? Porque me saciava emocionalmente. Claro. Então, hoje em dia está muito mais fácil com o quê? Com iFood. Hoje em dia, o que eu faço? Eu não tenho iFood no meu celular. Então, o que eu faço? Tirar o meu daqui. Todos os meus aplicativos, não é que eu não use o iFood, eu uso. Mas toda vez que eu vou pedir, eu sou obrigada a baixar, me cadastrar, e assim que eu faço a compra, eu deleto o aplicativo. Ou seja, torne difícil a sua compra. Entende? Não é nem só a notificação, mas torne difícil fazer aquilo que para você é complicado de você dar um próximo passo e deixar de fazer. Eu acho o meu dedinho nervoso depois dos programas assim, né? Eu vou dar o que eu vou comer hoje aqui? Agora eu não tenho nada em casa cheia. É. E deixa eu dar mais um exemplo de uma coisa que a gente pede para as pessoas fazerem. Uma limpa na rede social delas. Então, por exemplo, no Instagram. Quem você segue te ajuda a chegar no teu objetivo ou te atrapalha? Exemplo, eu, Bárbara, seguia e o meu Instagram hoje, se tu vai olhar, é só coisa de comida, porque esse maldito algoritmo, ele ficou lá marcado. Só que eu parei de seguir aqueles restaurantes, aquelas coisas muito próximas. Não pode seguir isso não, que me mostrava comida o tempo todo, só que não é aquele cara lá na China fazendo alguma coisa. Não, é aqui do ladinho. É aqui do lado. Eu parei de seguir, não sigo, não. ou sigo por educação, mas parei de visualizar. E isso a gente pede para as pessoas fazerem também com... Vocês estão me seguindo por educação só? Tô brincando. Não, a gente não tem compulsão pelo seu conteúdo, a gente gosta. Eu assisto todos os seus stories. Tá, muito obrigado. Até aquele que você assim... Eu gosto, ele tem gato. Tobia. Gente, a gente Mas eu tô entendendo, é importante a gente manter esse distanciamento, né? Porque isso deve contaminar demais. E assim, ó, não é uma coisa que eu falo do outro, é de mim. Eu fiz isso e a gente viu os nossos clientes, por exemplo. No curso, a gente passa uma pá de influências ou coisa assim que são voltadas para finanças. Aí a gente fala, beleza, tu segue 10 lojas, por que tu não segue, então, 10 influencers de finanças? Bons influencers, né? Porque tem uns aí que... em 5 dias. Não, e é um tal de PR, que eu não vou falar o nome. Já peguei, vai. Que Deus me livre, ó. Mas enfim. Instalei o Drive, vamos. Mas assim, o que acontece? Porque ao invés de seguir 10 lojinhas, tu não segue uma e siga 10 pessoas dessa que vão, sei lá, vão postar uma mensagem às vezes de motivação naquele dia. Sim. Vão postar que vão trazer algo que agrega. Algo que agrega. O Leandro, por exemplo, uma pessoa que gosta de conteúdo de terapia. Siga conteúdo de terapia, cara. Eu tenho certeza que só vai te agregar. Ao invés de ficar vendo a vida do fulano que tu não consegue ter. Aí eles olham, mas olha só, a fulana tá sempre E uma vida mentirosa. Uma vida de Doriana. Uma vida mentirosa, porque eu falar o que eu penso. Não dizer nada, não. Eu conheço, inclusive, um caso que isso aí veio parar na minha prática clínica também, de uma pessoa que alugava showrooms, tirava foto em showrooms, em recepções de grandes prédios e de tudo mais, para dizer que aquilo ali era a vida da pessoa. Né? Parava na frente do carro e tal. Não, para você manter, né? E quando você destrincha a vida daquela pessoa, você vê que não é nada a ver com aquilo. As pessoas acham que isso é... não, mas é só um influencer, é só esse aqui. Não, só não que é só um influencer. Psicologicamente, gera gatilhos de quê? De tristeza, porque eu não tenho a vida daquela pessoa. Gera gatilhos de gasto, porque você quer comprar aquilo que a pessoa está mostrando.
E assim, como você falou da mentira, né? Muitos influencers, e aí é o trabalho deles, não tem problema, mas a gente até viu uma festa de uma menina de 1 ano, Meu Deus. que era uma festa de princesa. Aí depois a gente descobriu que, na verdade, 90% daquilo foi ganhado. Foi ganhado em troca de parceria. Então a pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer assim... A mulher tá rica, a pessoa tá rica, a Não, família... ela vai dizer, eu preciso que a minha filha tenha essa festa. Mas é o que você vê no efeito manada do povo, que, gente, a gente nunca... Cara, eu nunca ouvi isso. A gente tem aqui, basicamente, eu sou o mais velho de todo mundo aqui, mas a gente tá dentro de uma geração muito próxima. Cara, eu nunca vi esse negócio de chá revelação de bebê. Nossa. Agora o nego tá pegando avião, helicóptero, jogando bando de foguete, colorindo rio. Uma palhaçada, porque um fez uma coisa, que fez uma outra coisa, que aí o outro quer fazer mais ainda. Porque aquela coisa, eu não posso fazer mais do mesmo. Eu não posso. Se era só o balão. Não, eu não posso ter o balão, eu tenho que ter um. Tu viu um vídeo, você que é defensora dos pobres oprimidos e dos animais? A mulher tava comemorando com o cachorrinho no colo. Tu viu que ela jogou o cachorro longe? Louca. Não. Ela jogou longe. Jogou o cachorro. Eu falei, meu Deus. A primeira pessoa que veio lembrar na cabeça foi a Lorelai, a segunda foi a Luísa Mel. Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, gente, cara. Mas as pessoas estão tudo doidas. Não, eu tenho mais um. Eu seguro pra Nada a ver com o que eu vou falar agora, mas é que você falou do exemplo do Vai, cachorro. vai. E daí eu lembrei de uma outra coisa. Porque outra coisa é não deixar as pessoas que você acha que são próximas continuarem tão próximas que não deveriam mais estar tão próximas assim. Exemplo. Teve um chá revelação, que daí tanto faz qual era o chá revelação. E daí, quando foi explodido lá o balão, a primeira pessoa que saiu correndo pra abraçar o cara foi a mãe dele. Você viu isso? Sim. E ela empurrou a mulher, tipo assim, dane-se você que é a mãe, meu filho vai ter um filho. Gente, não, sem entende? noção. E daí, quando a gente fala, por exemplo, dentro dos nossos sabotadores mentais, a gente tem um sabotador que a gente chama de prestativo ou amável e tudo mais, e daí é aquela pessoa que se doa muito pelas outras pessoas, né? Uhum. Esse filho, por exemplo, dependendo da forma que foi criado, ele é aquele que se a mãe precisar de 1 milhão e ele tem, sei lá, 200 mil no cartão, ele vai passar pra mãe. E não, às vezes ela nem tá precisando, às vezes quem tem a compulsão, quem tem tudo, nem é a pessoa que tá passando pelo problema financeiro, mas ela tem um sabotador que faz com que ela faça, com que aquilo aconteça. Então, assim, às vezes a outra pessoa tem problema e ela envolve você no seu problema, você nem precisava mais, entende? Isso tudo a gente tá falando pra quê? Pra mostrar pras pessoas que financeiro, que financeiro ele vai muito além do peguei 10 mil emprestado do banco e não estou conseguindo pagar. Ele vai muito além disso. Muito além, com muito certeza. Além. Vai do porquê que você pegou, vai do porquê que você não está conseguindo pagar. E vai do seguinte, a gente... Já vou deixar você seguir a vida nas perguntas. Não, pode falar. Mas vai do seguinte, as pessoas, elas têm um problema, um erro de pensar que mais dinheiro vai resolver o problema da desorganização delas. Mais dinheiro de terceiros, no caso, né? Não, mais dinheiro. Não, elas falam... Se ela souber fazer dinheiro, Não. Ela fala assim, ó. É fácil pro Leandro, porque ele ganha 20 mil por mês. Pra mim, não é tão fácil assim. Ilumina, Senhor. Eu tô, como é que se diz? Profetizando. Nem falei nada. Fala, recebo. Fala, recebo. Não, já recebi, eu tô fazendo mantra, eu tô fazendo tanta coisa, já quase me joguei ali na... Receba e duplica agora, fala. Não, mas duplica. Assim, aí ela fala sempre que se ela ganhasse mais, ela resolveria o problema. E se eu contar para as pessoas que a gente vai atender e já atendeu clientes que falaram assim, eu recebi em tal mês 1 milhão e eu não sei para onde foi o dinheiro. Oi? Uhum. Eu recebi, claro, não é empresa, mas não muda porque é a empresa da pessoa. Eu recebi 500 mil de uma indenização e eu não sei para onde foi o dinheiro. Seja, hoje não tenho nada. Um dinheiro que ela nem estava esperando receber, ou seja, não fazia parte totalmente do fora contexto. Caiu, puf, na mão da pessoa. Então, isso prova que sem organização financeira, entendimento de autoconhecimento, e planejamento, investimento, entender o que você quer pro seu futuro. Não adianta, se ela receber essa grana, muito provavelmente ela vai sobreviver uns meses feliz e depois ela vai torrar e não vai saber para onde foi. Porque é sobre isso. Estou chocado. Até chupei uma bala porque o negócio tá fortíssimo aqui. Fala de dinheiro, eu fico nervoso que eu quero dinheiro, Quero dinheiro. Eu não tenho crenças paralisantes com dinheiro. Vocês nunca viram mantra, não?
Eu sou rico, muito rico, na minha conta E tem faz milhões. assim, Você e já faz viu assim. aquilo? Nossa, já. Eu não é com muito esforço, é natural pra mim. Eu fiquei 2 horas. Não deu certo? Não brotou? Não apareceu um pote de ouro no fim do arco-íris? Chateadíssimo. Vamos lá. Nossa, Antes de chegarmos aqui na parte final, eu quero bala. pega a Eu bala. não quero que acabe! Que parte final, tá maluco? Senhora, minha filha, tem que pagar, ela tá quase acabando já. Não! Gente, Ah, que Aí. personalizada. Aham. Chama nós de novo. Chamo. Aí, ó, vamos lá. Quero ver aqui os comentários da galera que tá aqui ao vivo. Reins falou, bora! bora! Vamos! Time. Joelson Souza, bora! Oi, Joelson, boa noite. Psicólogo Matheus falou, ansioso. Hélio José mandou a paz do Senhor. Pissarras Gospel, mais um episódio agora com convidados em dose dupla, amei. Sidney. Vocês viram o podcast do Sidney? Ainda Semana não. passada? Ainda não. Gente, assiste. Ele trabalha com atletas paralímpicos. Cara, mas aquilo foi uma lição de vida semana passada. Imagina. E ele está enfrentando um câncer. No Meu meio de um Deus! tratamento e continua com o trabalho. Então, vocês imaginam como é que foi o bate-papo. Foi Deixa muito eu show. já botar no meu YouTube aqui pra eu assistir depois. Assiste, me dê sua audiência. Muito bem. Ai, ligou meu celular do nada, vai. Ó. Vou fingir demência. Parabéns, Leandro, por esse projeto. Além de nos ajudar sempre, com essa dupla ficou melhor ainda. Obrigada. Não sei quem é, mas obrigada. Quem é? MC Produções. É a galera daqui do estúdio, maravilhosa. Você que tá em primeira mão vendo as nossas pessoas. Ah, Vamos sério, pegar né? essas daqui, pegar contato, já só vamos. Vambora, né? Então, assim, agradecer essa galera que tá aqui nos seguindo, o pessoal que vai assistir depois o podcast, ele vai ficar gravado, vai ficar lá na página, né, no meu canal. Gente, pelo amor de Deus, coloca em prática tudo que você está ouvindo aqui, tudo que você está recebendo de mensagem importante. Para, analisa, pensa, estrutura isso e começa a fazer a sua vida ter uma transformação. Não adianta a gente querer buscar o sentido da nossa existência se nós não dermos sentido para ela. A vida não vai te apresentar um sentido, porque a vida não tem sentido dessa forma. Nós é que damos sentido à nossa existência. Então você tem que dar o primeiro passo. Se a tua vida financeira está uma bagunça, organize. Se a tua vida emocional está uma bagunça, organize. Aprenda a olhar para a sua vida e entender que você é a pessoa mais importante da sua história. Deixa eu falar. Enquanto você estava Pode falar. falando isso, uma das coisas mais importantes que a gente fala no processo de educação financeira é justamente o objetivo. O que foi? Ah, tá. É justamente o objetivo que ela tem. E não poucas as vezes aparecem pessoas que não têm objetivos de vida. Elas têm, sei lá, comprar um celular e nananã. Ah, mas o que você quer? Sair das dívidas. Tá, mas e depois? Ai, não sei. Tem que ter um depois, Gente, né? Ah, tem sonhos de Mas viajar, você vai pra um lugar viver, tal, não é? você vai viver só pra pagar dívida? E depois que pagar? Vai fazer o quê? É. Né? Então, o sentido da vida é assim, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu posso até ganhar menos, mas que eu possa ter mais tempo livre. Perfeito. Ah, legal. Legal. Estamos chegando em alguma coisa, mas realmente tem pessoas, e eu já fui essa pessoa, que não tinha um objetivo, um propósito. E aí fica até difícil fazer, não só a terapia é feita pra isso, né? Pra gente Sim, descobrir sim. isso. Mas até é difícil fazer uma organização financeira, porque ainda bem que eu guardava dinheiro por guardar. Mas assim, pra que eu guardava? Pra que eu investia? Qual Não o objetivo tinha. disso? Sim. Exatamente. Eu digo sempre na vida, tudo é baseado no propósito. Eu acho que se a gente não tiver um propósito claro, bem definido, um propósito que a gente consiga saber aonde a gente quer chegar, qualquer coisa que a gente for planejar, seja financeira, seja o que for, a gente não vai conseguir atingir. Porque é muito vago, né? Aquilo que vocês falaram, beleza, tá sobrando dinheiro, fazer o que com isso? Aí ela vai gastar. Vai gastar de novo. E um outro ponto que eu queria puxar, você quer falar? Fala, você me chama. Um outro ponto que eu queria puxar é justamente o trabalho multidisciplinar que existe, tanto no financeiro como terapias. Eu acho que várias profissões, elas têm esse trabalho multidisciplinar. Por quê? Nós fazemos a parte da organização financeira, temos um foco de hábito e comportamento em neurociência, que é a parte que a Lorelai Trabalha. tem maior expertise, né?
temos a parte de investimento, mas esbarramos numa questão que a pessoa precisa de terapia. A gente vai indicar terapia. Esbarramos em uma questão que ela precisa de advogados. A gente vai indicar. A gente não é aquele profissional que quer abraçar tudo, não. Então, já que a Lori sabe de neurociência, ela vai aplicar uma espécie de terapia. Não, isso não vai acontecer. Isso é uma das coisas que a gente fala. A gente consegue identificar o problema, mas o tratamento disso, cada um com a sua competência. Vou me comprometer com uma coisa aqui ao vivo. Adoro. Porque eu sou desses que eu falo e eu me comprometo e eu faço. Os clientes de vocês que passarem pelas mãos de vocês e que vocês percebem que estão precisando dessa ajuda, desse apoio, desse suporte, a primeira sessão de terapia com o Leandro é grátis. Ouviram isso, pessoal? Meu Deus! Pega esse corte. Porque, gente, pode me procurar que eu vou fazer uma avaliação, um diagnóstico. A gente vai conversar e a gente vai mudar essa vida. Meu Deus do céu, pra nós isso é ótimo. Gente, isso aqui não foi combinado. Principalmente porque tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho nem dinheiro pra começar, mas tem um norte. Tem. Né? Tem um norte. Então vai chegar e vai ter dinheiro pra começar, sim. Aqui tem dinheiro, sim. Que show da Xuxa é esse? Gente, então assim, ó, já que a gente tá com o tempo limitado, seguinte, eu acho que é importante sempre a gente fazer, como eu falo que é uma mini aula, para as pessoas terem um pouco, a gente fala muita coisa e ela pensa desse tamanho, falando, meu Deus do céu, tá, por onde eu começo? Gente, primeira coisa, a gente falou sobre hábitos e comportamento, isso você não vai conseguir avaliar sozinho, mas, primeiro, nem que seja num caderno, em qualquer lugar, anota os seus gastos, não só os fixos, mas veja aonde vai o seu dinheiro no mês. Olha para aquilo e fala, porque muitas vezes a gente fala, quanto você gasta no mercado? A pessoa fala, R$500. Quando vai ver no final do mês, dá 1.500, entende? Porque ela não tem noção da proporção, porque é R$2, R$20, R$30, e nesse ponto vai. Então, assim, faça um balanço do primeiro mês da sua vida. Olha se aquilo está compatível com o seu salário. Ah, eu ganho 3 mil e eu gasto 4, eu estou usando do crédito. Então, o que eu posso fazer para reduzir? Aonde eu posso utilizar isso para reduzir? Agora, se eu não quero reduzir, como é que eu posso fazer para aumentar? Beleza, só que muitas vezes olhar para isso, a pessoa fala, tá, mas eu não tenho objetivo, entende? Então, isso é uma das coisas. Tenha um objetivo, mas não coloca seu objetivo lá na frente como se fosse inalcançável. Ah, eu tenho esse objetivo aqui. Qual é o próximo passo que eu posso fazer hoje que vai mudar a minha vida? Exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não consigo começar a investir porque minha vida está desorganizada. Mas todo dia vai e compra um cafezinho de R$2, R$5, vai lá e compra um docinho. Então, a gente fala para a pessoa olhar para isso e começar a se comprometer a não fazer. Só que não adianta não fazer. Aí ela vai fazer um negócio chamado técnica do arredondamento. Todo dia você vai olhar a sua conta e tá lá, R$22,50. Você vai pegar esses R$2,50 e vai guardar. Porque hoje em dia tem os porquinhos, cofrinhos, coisinhas. Você vai guardar aqueles R$2. No final do mês, você vai ter seu primeiro dinheirinho para investir. E você vai ver que você foi capaz de fazer isso porque com o seu sacrifício você conseguiu fazer. Que legal. E daí você vai investir, você vai ver que seu dinheiro faz dinheiro sozinho. Então, assim, mesmo que você guarde R$2 e ele, sei lá, te deu 5 centavos, mas é 5 centavos que não foi você que fez, foi o seu dinheiro que fez. Claro. Entende? Então, assim, é o começar a fazer. Então, assim, não é só vir aqui, ouvir a gente e falar, legal. E agora? Entende? Então, assim, tem um começo. E você fazendo isso, você já vai se sentir pronto para procurar alguém e falar, e agora? Alguém pode me ajudar com isso? Vou tirar o microfone dela. Deixa eu falar de novo, mentira. Por quê? Já que o Leandro... Isso ela não sabe, gente. Depois vai dar briga. Já que o Leandro concedeu uma primeira avaliação gratuita, se eu disser pra ti que eu vou dar uma avaliação gratuita, não vale, porque eu já disse que a nossa reunião zero é gratuita. Então não vale. Mas para os seus clientes que nos procurarem, então eles têm que falar que eles vieram do Leandro, aí a gente eu vou fazer um voucher pra vocês e vou mandar. Isso. Aí tu manda o voucher pra nós e a gente vai confirmar contigo se aquele cliente é teu mesmo. Perfeito. A gente vai dentro da proposta dele, porque a gente não tem como dizer assim, eu vou dar 10% porque eu não sei, cada proposta é personalizada. Claro, lógico. Mas dentro da proposta dele, nós vamos conceder um desconto que do só cupom vai... Leandro. Do cupom Leandro. Que só vai ser dado para os teus clientes. Okay. E se por um acaso ele quiser adquirir o nosso curso online, que ele tá sem tempo não, né? Se ele tá... Eu tô chateado porque eu não fui convidado para fazer parte do curso online. Quem? Eu tinha que fazer parte, o meu módulo tinha que ser o módulo da saúde mental.
Eu não fui chamado. Eu acho que ele tá falando. Eu não fui. Tô brincando. Parabéns! Ela até babou. Eu acho que Tá ele tá vendo? me cobrando ao vivo. Ele tá cobrando a gente Tô ao brincando, vivo. galera. Mas, olha só, ainda dá tempo, porque a gente E olha aqui, ó. tá em andamento. Luciane nosso curso. Bissoni falou assim pra gente, ó. Vocês três são demais. A Lu lá do Gran Café. Todo mundo. Aí, ó. Somos clientes lá. Quem não é, né? Vou deletar todas as lojas hoje já. Bora! Nossa! Viu, gente, é sobre isso, é sobre ação. Hashtag Entende? É vou sobre deletar as lojinhas. É isso aí. Ela vai ter um novo sentido da vida só pra... Com certeza. Então, galera, pra confirmar, se vocês forem clientes do Leandro, procurando a gente, vocês também vão ganhar um desconto exclusivo, beleza? Maravilha. E assim, como a Lorelai falou, ela deu agora, além da gente ter falado em todo o podcast, ela deu práticas que dá pra chegar em casa, ou pra quem já tá em casa, fazer. Hoje, daqui pra frente, já dá pra fazer, botar em prática Com e agir. certeza. Então, É porque Vambora. muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, legal, entendi o que vocês falaram, mas eu não sei colocar em prática isso. Então, assim, tem um passo a passo, tá ali, tá dado. Maravilha, gente. e pra quem quiser seguir a gente pra mais dicas... E isso de quer skincare, falar agora. Eu falo... Ai, como eu sou metida. Manda ver. É que lá no nosso Instagram, gente, além de... A gente deu a dica aqui, tenha pessoas como o Leandro, como a Lobas Group, né? A gente faz stories ou faz posts lá falando sobre coisas bem atuais. Então, assim, hoje eu falei justamente sobre o imposto de renda, Eu sobre o vi. nosso encontro. Eu vi. Então, são coisas que estão rolando para as pessoas se manterem atualizadas, né? Então, é @lobas_group. É GRO, é group, tipo de Depois grupo você em deixa- inglês. Grow. Na hora que você deixar no Grow. PC, coloca embaixo, assim, pra nós. Vou colocar Bota lá. lá. Vou colocar lá. Lobas Fica Group. aqui. O Lobas pessoal Grow. segue e consegue ficar atualizado das últimas informações financeiras, de dicas bem... como é que se diz? De dicas práticas e vantajosas para o dia a dia, né? Maravilha, gente. Eu falei antes de ontem sobre conta salário, que o nosso cliente estava sendo obrigado a abrir uma conta corrente para receber o salário, que isso é mentira, que não pode. Então, a gente dá lá sempre dicas, assim, bem práticas. A gente Chiquérrimo. realmente pega todas as informações de mercado e traz também. Inclusive, vou aproveitar o jabá para informar vocês que a partir de abril agora a gente vai ter uma live por mês na terceira segunda-feira. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que tem muita gente que, infelizmente, não tem capacidade financeira real para Vamos poder fazer uma live juntos? Vamos, Mas falando vamos. sobre saúde mental Exato. e finanças. Porque isso é uma das coisas, a gente quer trazer, não só, por exemplo, tem os podcasts e tudo Sim. mais, a gente tá com 16 episódios no ar agora. Legal. Só que assim, a gente sabe que ainda tem muita gente que não tem tempo pra ficar ali escutando a história dos clientes, eles querem mais dicas práticas do que tá acontecendo no dia a dia, Eu de acho que notícias da semana. se a gente tem canais pra gente Exato. difundir, divulgar, a gente tem que usar tudo isso mesmo. Então assim, ó, vai ter live toda terceira segunda-feira do mês, a partir de abril agora pra vocês, com conteúdo gratuito, explicando um pouco mais sobre economia, finanças, coisas e afins. E eu Já quero bateu. te fazer um convite. Faz. Gente, é tudo óbvio. Parece que a gente combinou. Não Faz, que eu nada. vou chamar o Jabá já já. A gente queria... A Lorelai não sabe também. É tudo na minha cabeça que eu vou surgindo agora. Vai. Te convidar pra vir no nosso podcast. Parece uma eu putaria. vou, Desculpa. gente, eu Posso amo. falar putaria? Ué, falou gente, duas 10h30. 10h30, putaria pode. Ah, Parece uma putaria, uma lambição isso aqui, né? Mas não. Agenda o podcast dele, ele nosso. Mas eu gostaria de convidar para vir no nosso podcast falar sobre saúde mental, mas voltada para uma coisa que a gente estava falando antes: os neurodivergentes. Um pouquinho Legal, sobre hein? TDAH, Poxa. um pouquinho sobre TEA, um pouquinho sobre essas porque coisas eu que tenho estão um bem. grande desafio sendo um TDAH. Perfeito. Muito, muito. Perfeito, eu acho que vai ser eu bem legal. tive, Não, e a gente que tem inclusive, que inclusive vocês, né, me ajudaram muito em alguns momentos da minha vida financeira. E tipo assim, claro que eu ainda preciso estruturar muitas outras coisas, Mas é um passo a passo, né? é um passo a passo. Então já tá feito o convite, é só a gente marcar. Vamos marcar e vamos lá. Deixa eu falar o jabá. Vamos lá, galera que está aqui contribuindo para que esse programa vá para o ar, que esse programa seja incrível, maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês. Victor, professor da Chuju Línguas Center. É assim que fala, Bárbara? Línguas Center. Language. Como é que é? Language. Language Center. Language Center. O Vitor, ele trabalha com
Ele é professor de idiomas, ele trabalha com inglês, com francês, com italiano, com espanhol, com essas línguas todas, tu fala a língua, só não fala a língua dos anjos. Mas o resto é com ele. Vamos lá. Engenharia e arquitetura, qualidade é o nosso alicerce. Valquíria, minha prima maravilhosa, riquíssima. Ama a Valquíria. Gestão têxtil, sistema para empresas têxteis, também com Wallace, meu primo rico. Olha que legal. Life Fitness Academia, academia maravilhosa. Um dia eu vou, hein, Rafa? Depois do que a Lorelai falou hoje pra mim... Ninguém começa na segunda, a gente começa na sexta. Vou só comer um x-tudo depois daqui, mas eu estarei com você amanhã. Vamos lá. Priorize Imóveis, empresa maravilhosa também da minha prima rica, família rica. Então, a prosperidade, ela tá passando. Priorize Imóveis faz móveis sob medida, essa coisa toda. Eu tô amando esse tipo de jabá. Né? Ultra Agência, você tá aí, ó, com seu negócio caído, gente, contrata a Thelma e o pessoal da agência Ultra, que eles vão arrasar, eles vão botar você aí, ó, nas mídias, vai ser um marketing maravilhoso. Restaurante, eu também fico com ódio dessa costela quando eu vejo. Restaurante Fogão a Lenha, a melhor comida caseira da região, temos marmitas, não vou pegar a marmita ali, senão vou me viciar. A comida é boa demais. Vamos lá. O que é, minha gente? Serviços de motoboy. Ó. E aí, qual o nome dele? Filhos da Estrada. Meu Deus, que dramático. Gótico, negócio dramático. Filhos da Estrada Express. Gostei. Nossa. Ó, você tá pensando de office boy, chama os Filhos da Estrada. Eles conhecem a estrada toda porque eles são os Filhos da Estrada. Meu Deus, aquele gato puxando o cachorro. Adorei. É igualzinho o Tobias faria isso aí. Tá ligado? Cachorro. Não, ele faria isso com o cachorro. Com o meu gato, ele tem problema. É isso aí. Onda dos bichos, clínica veterinária, minha gente. Vai levar o bichinho lá, né? Para não dar felve, para não dar doença, pro bichinho fazer ficar as legal. vacinas bonitinho. Fazer as vacinas, né? Legal, gente. Ó. Brinquedos infláveis, para você colocar as crianças lá brincando e você se divertir com a sua família, enquanto as crianças pulam nas piscinas de bolinha, nos escorregos, vai ser maravilhoso. Bom, Biano ar-condicionado, tudo em instalação de ar-condicionado, higienização e manutenção. Não dá pra gente ficar sem ar-condicionado hoje em dia, né, galera? Tá difícil. Vamos lá. Designer gráfico, JS. A galera é fera. É eles que vão fazer o teu cartão de visita, as coisas todas aí, ó, que tu precisa. Manda ver. Quer ter seu podcast? Você já sabe o lugar certo, né? MC Produções, o contato tá aí. E, minha gente, viva com sentido. Posso falar uma coisa? Claro. Para finalizar? Diga. Gente, valorize os patrocinadores de podcast. A gente que tem um podcast, a gente sabe como é difícil conseguir patrocinador. Se essa galera tá fazendo esse podcast chegar gratuitinho para você, valorize, use o trabalho deles, usa aí a marmita, o motoboy. Já pede a marmita e pede paquete de motoboy pra você. Entregar, ó. E depois vai na academia. E depois vai pra academia do Rafa. E sai de lá falando inglês com o Vitor. Exatamente. The book is on the table. The book is on the table, The cats on the... Muito bem. Não. Poxa, meninas, foi muito bom receber vocês aqui. Obrigado, né, por esse deslocamento imenso que vocês fizeram vindo de Blumenau, estando aqui comigo. Eu senti ironia. Não, é de verdade, foi do fundo do coração. É que, tipo assim, nem sempre as pessoas estão disponíveis, né, para poder estar ali, ter esse... Eu sei que a vida da gente como prestador de serviço é uma vida corrida, né, ainda mais o horário do meu podcast, que é bem tarde, né, então, assim, foi muito bom ter a participação de vocês, assim... poder trazer essa informação de tanta relevância para a vida das pessoas, né? Que a gente sabe que a vida financeira é um pilar absurdo na nossa vida e que a gente tem que aprender a levar isso a sério, né? E o que eu sempre digo, acho que o nosso país passa por muita perrengue porque a gente não foi educado a lidar com o nosso dinheiro. Então, muito obrigado pela participação. Gente, olha, só tenho a agradecer de verdade. E agora, nesses 30 segundos, quer dizer, vou dar 30 para cada um. Mensagem para você, pra galera. Foi mensagem final, depois mensagem pra Bárbara. Lorelai e Bárbara. Vamos lá, Lorelai. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço de ter chamado a gente aqui. Primeiro porque a gente entende o quanto você valoriza o nosso trabalho, já de anos, não é de agora.
E quando a gente fala sobre o viver com sentido, viver com propósito, o fato da gente vir aqui é exatamente isso. O nosso propósito de vida hoje é que as pessoas da próxima geração, principalmente, não precisem passar pelo sufoco que a gente está passando. Maravilha. Então, se os nossos adultos de hoje tomarem consciência de que eles vão ser exemplo para a próxima geração, talvez isso não aconteça mais. Que maravilha. E também quero agradecer ao caríssimo Leandro, Sim, né? obrigado. O horário dele é corujão. Aqui Obrigado. no paga um podcast. hambúrguer pra mim. Diga. Ele não existe. E agradecer a presença de todos, você que vai ver depois, você que tá vendo de casa. Ela vai bater na tua cara. Você que tá vendo de casa, né, agora, você que vai ver depois. E dizer que nós estamos aí à disposição, né, para tirar dúvidas e coisas e afins. E valorize duas coisas, né, várias, né, mas valorize terapia, então a nossa saúde mental, e valorize a organização financeira. Meu Por Deus. quê? Primeiro você passa pelo medo de olhar, mas depois que você olha e você vê o mundo de possibilidades, você se arrepende de não ter começado antes. É olhar Então pra essa é a frente minha... e não pro Ei, vazio. são meus 30 segundos. Eu tenho 15 segundos. Aí pensa bem, só pra gente encerrar, simplesmente você vai, olha só, tem uma pessoa enchendo a tua paciência, aí você é terapeutizado, o que você vai fazer? Você tá com a vida financeira organizada, você pega suas coisas, você vai embora, vai viajar, vai viver. É isso, é autonomia de vida. Então, viva com sentido. Gente, beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, gente. A gente se vê no nosso próximo episódio semana que vem. E aí, eu digo pra vocês, se for pra gente viver, que seja com sentido. Oh.